Mulher humilde pegou as sobras de comida do restaurante em que lavava pratos e riram dela, mas quando o dono viu as imagens das câmeras. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Helena enxugou o último prato de uma pilha enorme de louça suja e, ao fazê-lo, respirou aliviada. Seu corpo doía após tantas horas em pé, mas ainda assim ela mantinha um pequeno sorriso de satisfação. O restaurante A Coroa Real estava quase vazio naquele fim de tarde, e ela usava aquele curto momento de tranquilidade para terminar as tarefas que se acumulavam ao longo do dia. Seu avental simples, já poído, encontrava-se encharcado de água, sabão e respingos de comida. Com a manga do casaco, ela limpou a testa suada, sentindo a ardência de um cansaço diário que parecia nunca ter fim. Fazia apenas 2 meses que trabalhava ali, mas a impressão que tinha era de carregar a responsabilidade daquele emprego há muito mais tempo. Ela não ficava apenas encarregada de lavar pratos. Todas as manhãs, antes mesmo de o sol surgir plenamente no horizonte, Helena varria o pátio do estabelecimento. O cheiro de farinha e restos de comida impregnava-lhe as narinas, mas ela tentava pensar em algo positivo para não desistir. Bom dia, Dona Helena, cumprimentava Marcos, o cozinheiro-chefe, que chegava bem cedo para preparar os ingredientes do dia. Ela correspondia com um leve aceno, sem querer interromper a concentração de Marcos com suas panelas e facas afiadas. Além de varrer, Helena carregava sacos de lixo tão pesados que, às vezes, sentia o pulso latejar. Apesar disso, aceitava cada tarefa com resignação, pois precisava desesperadamente daquele emprego. Recebia um salário modesto, mas o suficiente para comprar mantimentos e pagar o pequeno apartamento onde morava com seus 2 filhos, os gêmeos André e Danilo. Quando se lembrava de cada sacrifício, recordava também do quanto lutara para chegar até ali. Certa noite, depois de lavar pratos sem parar, ela chegou em casa e encontrou os meninos já deitados. André e Danilo, com apenas 9 anos, dependiam completamente dela para tudo. Helena tentou preparar um jantar rápido, mas estava exausta, os músculos das costas clamavam por descanso. Ainda assim, ela aquecera um pouco de arroz e feijão, insistindo em comer ao lado dos filhos mesmo que já estivessem meio adormecidos. Mãe, hoje a professora reclamou que eu estava distraído, confessou André, esfregando os olhos. Eu fiquei pensando no papai, sabe, murmurou Danilo, visivelmente triste. Helena os abraçou, tentando conter as lágrimas que teimavam em cair. Sentia o peso de não poder dar atenção aos meninos como gostaria. Mais do que tudo, desejava sentar-se com eles, rever as lições de casa, perguntar sobre o dia na escola. Entretanto, depois de tantas horas no restaurante, quase não sobrava energia para nada. Esse sentimento de culpa perseguia todas as noites. Marcelo, o marido de Helena, sempre fora seu grande companheiro e o alicerce de suas esperanças. Ela recordava com saudade de como conhecera logo após se formar no colégio, um rapaz gentil, trabalhador e disposto a encarar qualquer desafio para oferecer segurança a quem amava. O casamento veio rápido, quase tão depressa quanto a notícia da gravidez dos gêmeos. Embora não contassem com apoio familiar, já que os pais dele eram alcoólatras e ela, órfã desde muito jovem, eles se uniram para criar André e Danilo com amor e dedicação. Marcelo trabalhava como taxista e fazia turnos longos, estafantes, mas nunca reclamava. Seu maior orgulho era chegar em casa e poder abraçar a esposa e os filhos. Para Helena, aquele momento em família aliviava todas as tensões do dia. Jamais passou pela cabeça dela que algo tão fatal pudesse acontecer, sobretudo quando a vida parecia seguir, apesar de tudo, num ritmo até promissor. A tragédia aconteceu numa madrugada fria, quando Marcelo voltava de uma corrida longa e puxada. O táxi que dirigia se chocou contra um poste após ele adormecer ao volante, consumido pelo cansaço e pela necessidade de ganhar alguns trocados a mais. Helena recebeu a notícia na manhã seguinte, quando policiais bateram à porta de sua casa. O rosto sério dos oficiais já antecipava o pior. Senhora Helena, lamentamos informar, mas seu marido faleceu em um acidente de carro, disseram com hesitação, enquanto ela, paralisada, tentava absorver aquelas palavras cruéis. De repente, tudo pareceu desmoronar.
Era como se o chão desaparecesse debaixo de seus pés, deixando-a desorientada e sem nenhuma perspectiva de futuro. O sentimento de perda foi avassalador, mas ela não podia se entregar ao desespero por muito tempo. Os gêmeos, que então tinham 6 anos, precisavam de sua força. Restava a Helena seguir em frente, mesmo sem saber por onde começar. No início, ela tentou trabalhos temporários, mas tudo era muito difícil. A timidez de Helena e o medo de deixar as crianças sozinhas a impediam de buscar oportunidades de maior estabilidade. Assim, passou a distribuir panfletos e jornais gratuitos nas ruas, 2 vezes por dia, além de colar anúncios em pontos de ônibus e postes. Embora o pagamento fosse quase irrisório, ao menos era algo que lhe permitia garantir a comida básica dos meninos. Ela ainda se lembrava do olhar de André e Danilo enquanto haviam sair de madrugada para dar conta do serviço. "Mãe, a senhora não vai ficar cansada?" perguntava André, preocupado. "A gente pode ajudar em casa, nós sabemos arrumar a cama e guardar os brinquedos", completava Danilo, com o rosto sério, tentando parecer adulto. Helena sorria em meio ao cansaço, pois sabia que aquele gesto de carinho era a maior fonte de energia que possuía. 3 anos se passaram desde a morte de Marcelo, e Helena ainda sentia um vazio profundo. As lembranças do acidente e de toda a sua vida anterior voltavam em forma de pesadelos recorrentes. No entanto, a simples visão de André e Danilo, agora com 9 anos, correndo pela casa ou brincando entre si, fazia com que ela se lembrasse do que estava em jogo. Foi nesse período que surgiu a oportunidade de trabalhar no restaurante A Coroa Real. Era para um cargo de lavadora de pratos, mas o salário superava tudo o que ela conseguirá até então. "Helena, você pode começar na próxima semana. O expediente é longo, mas pagamos certinho no final do mês", dissera o dono do restaurante com um tom seco, porém direto. Ela aceitou na mesma hora, sem pestanejar. A estabilidade financeira, mesmo que modesta, representava um alívio enorme, pois agora poderia alugar um apartamento um pouco maior e deixar de dividir um quarto minúsculo com os filhos. Apesar de finalmente receber um pouco mais, Helena não deixava de se preocupar com o bem-estar dos filhos. Ela sabia que André e Danilo sofriam na escola por usarem roupas simples, muitas vezes remendadas e velhas demais para a idade. Os meninos jamais reclamavam diretamente, mas ela percebia os olhares cabisbaixos quando chegavam em casa. Além disso, eles carregavam lancheiras modestas, com um sanduíche simples e às vezes apenas frutas. "Mãe, a professora pediu um material novo para as aulas de artes. É meio caro", comentou Danilo certo dia, tentando não parecer exigente. "Filho, vou ver o que posso fazer, mas talvez demore um pouco", respondeu Helena, sentindo um aperto no peito. Ela temia que, em meio às provocações dos colegas, André e Danilo deixassem de acreditar em si mesmos. Ainda assim, cada sorriso que os gêmeos lhe ofereciam reacendia a esperança de que encontraria uma maneira de melhorar aquela situação. Infelizmente, a atitude da direção da escola deixava muito a desejar. Helena já tinha tentado conversar com os responsáveis, mas sentia que suas queixas caíam em ouvidos surdos. Os comentários maldosos que os colegas faziam dos gêmeos, a implicância na hora do recreio e até alguns empurrões no corredor eram tratados como brincadeiras de criança. "Senhora Helena, não podemos controlar tudo o que acontece aqui", costumava dizer a coordenadora, com um tom de desinteresse que deixava Helena arrasada. Por mais que ela tentasse se manter firme diante das humilhações sofridas pelos filhos, doía vê-los cada vez mais retraídos. André e Danilo esforçavam-se para não demonstrar tristeza em casa, mas Helena percebia os sorrisos cada vez mais contidos, os olhares fugidios e o silêncio crescente durante o jantar. Aquilo fazia seu coração sangrar em segredo. Nos dias em que conseguia chegar um pouco mais cedo do trabalho, Helena tentava conversar com os filhos sobre o que acontecia na escola. "Nós estamos bem, mãe, só precisamos estudar mais", André dizia, tentando poupar Helena de mais preocupações. Danilo, por sua vez, apenas balançava a cabeça, como se não quisesse aprofundar o assunto. Em casa, Helena fazia o possível para remendar as roupas e economizar no preparo das refeições, mas sabia que, inevitavelmente, aquele estilo de vida reforçava as diferenças que seus filhos enfrentavam. A sensação de impotência era sufocante. Cada novo dia trazia a mesma angústia. Os meninos voltavam da escola com comentários sobre deboches e piadas, mas Helena já não sabia a quem recorrer. E,
Para piorar, a direção da escola não demonstrava nenhuma disposição de investigar os constantes atos de bullying. Helena, por sua vez, só conseguia chorar em silêncio e prometer a si mesma que, um dia, daria uma vida melhor para os filhos. Certa tarde, já quase no fim do expediente, Helena descobriu por acaso algumas porções de comida intacta ao lado da lixeira do restaurante. Muitos clientes endinheirados pediam pratos caros e, sem motivo aparente, deixavam-nos quase sem tocar. Quando chegava a hora de fechar, esses alimentos iam direto para o descarte. Ao se aproximar dos pratos, Helena percebeu que ali havia legumes, carnes, sopas e até algumas massas que ainda pareciam boas para consumo. Faminta, pois muitas vezes economizava suas refeições para que sobrasse algo para André e Danilo, ela teve a ideia de levar aqueles restos não usados para casa. Aquilo não prejudicaria o restaurante financeiramente, pois já estavam pagos, mas acabaria no lixo. Com cuidado, pegou embalagens plásticas e acondicionou parte da comida. Naquela noite, enquanto os meninos faziam a lição de casa, Helena chegou segurando sacolas simples. Assim que pôs os recipientes sobre a mesa, André franziu a testa, curioso, e Danilo arregalou os olhos, sentindo o cheiro de algo diferente do habitual. Helena abriu um dos potes, revelando pedaços de frango com legumes e arroz temperado. Ela sorriu ao ver a expressão surpresa dos filhos, pois raramente tinham acesso a pratos tão completos. "Mãe, de onde veio essa comida?" quis saber André, aproximando-se. "É do restaurante, filho. Os clientes não tocaram nela, e ia tudo pro lixo. Então trouxe um pouco para a gente, antes que fosse desperdiçado", respondeu Helena, meio acanhada, mas deixando transparecer a alegria. Ela serviu cada um dos gêmeos e observou, emocionada, enquanto eles provavam as primeiras garfadas. O sabor parecia renovar o ânimo dos meninos, que logo começaram a comer com vontade. Danilo chegou a fechar os olhos, deliciando-se com o frango, enquanto André se dedicava aos legumes, que mal recebiam atenção no cardápio simples de casa. Vê-lo sorrir entre uma garfada e outra fez Helena quase esquecer o próprio cansaço. Ela, que estava acostumada a tomar apenas um mingau ralo no fim do dia, finalmente sentiu uma espécie de alívio no peito ao proporcionar algo diferente a eles. Apesar de satisfeita, Helena não conseguiu terminar seu próprio prato. A emoção foi tão intensa que a deixou com um nó na garganta. Ficou observando os filhos, pensando em Marcelo e em como ele teria ficado feliz ao ver aquele momento de fartura, ainda que modesta. Desde então, Helena decidiu que repetiria o gesto todas as noites. Se houvesse porções intactas, ela as levaria, guardando em recipientes limpos que trazia discretamente na bolsa. Dessa forma, a família teria pelo menos um jantar mais nutritivo de vez em quando. Pouco depois, Helena conheceu um cachorro abandonado no terreno baldio perto de seu prédio. Em um fim de tarde, a caminho de casa, ela notou o animal encolhido atrás de uma pilha de tijolos quebrados, tremendo de frio. A pelagem amarelada estava suja de poeira, e ele tinha as orelhas grandes e alerta, quase sempre abaixadas em sinal de submissão. Helena parou, sentindo um aperto no coração. "Oi, amiguinho, você está com fome?" murmurou, aproximando-se devagar. O cachorro a olhou, balançando o rabo timidamente. Como resposta, abanou ainda mais, esperando alguma migalha. Helena abriu a bolsa, retirou um pedaço de pão velho que guardara para o lanche e ofereceu ao bicho. Ele comeu com voracidade, lambendo os beiços e mostrando gratidão de um jeito quase humano. Com o passar dos dias, Helena passou a levar restos de comida para o cão sempre que chegava do trabalho. Ele aparentava ter sido abandonado há pouco tempo, pois era dócil e não se importava em receber carinho. André e Danilo, ao verem a mãe chegar acompanhada daquele amigo peludo, insistiram para que ficasse com eles definitivamente. Helena ponderou, lembrando-se dos gastos que poderia ter, mas ao ver a carência nos olhos do cão e a empolgação nos filhos, acabou cedendo. "Podemos ficar com ele, mãe? A gente ajuda a cuidar", insistiu Danilo. "É, mãe. Prometo que vou limpar o que precisar." "Ele não tem para onde ir", completou André, fazendo carinho no cachorro. Helena suspirou, calculando mentalmente as despesas. Entretanto, não resistiu à cena de ternura dos filhos. "Está bem, nós vamos ficar com ele. Mas só se vocês dois me ajudarem de verdade, combinado?" propôs, com uma ponta de sorriso. Foi assim que Bingo, como foi batizado, passou a fazer parte da família.
O nome surgiu da imaginação de Danilo, que achava a sonoridade engraçada e fácil de lembrar. Agora, sempre que Helena chegava do trabalho, além de André e Danilo, Bingo a recebia com pulos e lambidas, emanando alegria. No restaurante, alguns colegas percebem que Helena costumava levar sacolas com comida embora. Augusto, o chefe, era quem tinha contato mais direto com os ingredientes e as sobras. Certo dia, quando Helena se aproximava para recolher os pratos, ele comentou: "Ei, Helena, tá levando de novo um banquete pro seu cachorrinho?" Brincou, sem muita maldade na voz. Do outro lado da cozinha, um garçom chamado Tiago riu. "Dizem que é por isso que ela vive tão magra, não come nada, só cozinha pro bicho." Helena corou, sem ter coragem de explicar a verdadeira situação. Preferia que pensassem que tudo era para o cachorro a revelar que, na verdade, tinha 2 filhos em casa. Temia que descobrissem sua vida pessoal e a julgassem, pois já houvera ocasiões em que as pessoas a trataram com desprezo quando souberam da pobreza extrema em que vivia. Além disso, não queria causar problemas com a gerência. Embora Augusto não visse mal em reaproveitar a comida paga pelos clientes, Helena desconfiava de que os superiores pudessem pensar diferente. Durante alguns meses, tudo correu sem problemas. Helena aprendeu a escolher apenas o que estivesse em boas condições, limpava com cuidado as vasilhas e mantinha tudo em sigilo para evitar fofocas desnecessárias. Bingo, por sua vez, integrara-se à rotina da família de um modo natural. Quando André e Danilo saíam para a escola, lá estava o cachorro ao lado deles. À noite, todos se reuniam para a refeição que Helena trazia do restaurante, compartilhando risadas, conversa e uma sensação de conforto que há tempos não sentiam. Acontece que, de repente, houve uma grande mudança no restaurante. O antigo dono, que raramente aparecia, decidiu vender o negócio. Os funcionários foram pegos de surpresa, e Helena ficou apreensiva ao imaginar o que isso poderia significar para o seu emprego. Em poucos dias, o novo proprietário, chamado Ricardo Alencar, assumiu o comando da casa e, de imediato, anunciou alterações drásticas na forma de administração. Para começar, instalou câmeras em todas as áreas possíveis, incluindo cozinha, depósito e pátio dos fundos. Ricardo também fez questão de verificar pessoalmente o estoque, comparando quantidades no papel com o que encontrava nas prateleiras. Passava várias horas circulando pelo ambiente, observando os funcionários, em busca de qualquer sinal de negligência ou possível desonestidade. Logo que chegou, Helena notou que o comportamento dos colegas ficou mais tenso. Muitos temiam perder o emprego, pois ouviram rumores de que Ricardo costumava demitir sem piedade qualquer um que considerasse indispensável. Apesar de tudo, Helena tentava manter a rotina. Continuava levando comida para casa quando era possível, mas fazia isso com ainda mais discrição. Às vezes, ela hesitava diante das câmeras, imaginando se estaria sendo monitorada. Não sabia exatamente como o novo dono enxergaria esse reaproveitamento de alimentos que antes iam para o lixo. Augusto, o chefe, até comentara: "Helena, vai com calma, viu? O homem é rígido. Não quero você arriscando o seu pescoço por causa de comida que seria descartada." Ela agradeceu a preocupação, mas tinha André, Danilo e Bingo em casa. Precisava continuar, mesmo que fosse arriscado. Numa das noites em que Ricardo ficou até mais tarde analisando as gravações de segurança, acabou flagrando Helena guardando restos de comida em potes. Do ponto de vista dele, aquilo parecia uma atitude suspeita, uma funcionária pegando mantimento sem autorização, depois de já estarem pagos pelos clientes, mas ainda assim pertencentes ao restaurante. Ficou furioso, pois não entendia o que se passava e achava que, sob sua gestão, não deveria ocorrer qualquer ato que julgasse lícito. "Que história é essa?" rosnou Ricardo, apertando o botão de pausa no vídeo que mostrava Helena colocando pedaços de carne e legumes em recipientes. "Isso é roubo." No dia seguinte, chamou Augusto para uma conversa particular. Trancaram-se no pequeno escritório improvisado ao lado da despensa. Ricardo, de senho franzido, apontou para uma pasta com fotos impressas das gravações. "Quer me explicar por que essa mulher está levando comida embora sem que ninguém faça nada?" exigiu, mal deixando o chefe falar. Augusto tentou manter a calma. "Senhor Ricardo, pelo que sei, o que ela pega são restos que os clientes não quiseram. São pratos intocados, mas que já seriam descartados. Ela não está prejudicando o faturamento do restaurante. E nós, bom,
nós sempre acabamos jogando tudo fora. Ricardo retrucou, impaciente. E por acaso você acha certo alguém sair daqui com comida que, mesmo não sendo reutilizável, foi paga pelos clientes? É como se ela estivesse se aproveitando da situação. Augusto coçou a cabeça, sem saber como argumentar. Ele nunca tivera problemas com aquela prática antes. O antigo dono não ligava, e até ele mesmo achava benéfico dar uso ao que se jogaria no lixo. Tentou apelar para o bom senso. Olhe, senhor Ricardo, entendo sua preocupação. Mas essa funcionária, Helena, ela não parece ser má pessoa. Sempre trabalhou duro, não se atrasa, não reclama. Talvez exista alguma razão. Talvez ela tenha um esqueminha de vender essa comida ou algo assim, alfinetou Ricardo. Não duvido de nada. Sentindo-se contrariado, Ricardo se levantou e foi até a janela, olhando a movimentação na cozinha. De lá, podia ver Helena, de avental, agachada para limpar alguma sujeira perto do fogão. As imagens das câmeras continuavam em sua cabeça, reforçando a convicção de que precisaria tomar uma atitude exemplar. Decidiu que conversaria pessoalmente com Helena para deixá-la ciente das regras e talvez aplicar uma punição. No entanto, não esperava que, ao checar os dados de cadastro, descobriria onde ela morava, num endereço bastante distante do centro. A curiosidade o levou a anotar o endereço e, numa noite chuvosa, ele partiu de carro para a periferia. Enquanto dirigia pelas ruas mal iluminadas, observava construções precárias, becos inundados e crianças brincando descalças nas calçadas molhadas. Aquela realidade contrastava totalmente com seu apartamento luxuoso no centro, onde vivia cercado de confortos. Apertava o volante com força, ensaiando mentalmente as palavras que diria a Helena. Vou mostrar a ela que não se brinca com meu negócio. Se eu deixar barato, amanhã todos os funcionários vão querer levar comida também, murmurava, irritado. A cabeça de Ricardo fervilhava de pensamentos, enquanto imaginava Helena entregando carnes sofisticadas a um animal de estimação. A raiva crescia dentro dele, pois considerava um absurdo que alguém pudesse se aproveitar de sobras finas para alimentar um cachorro, quando ele próprio restringia até pequenos gastos no restaurante para manter a margem de lucro. Depois de rodar por ruas estreitas, cheias de buracos, finalmente encontrou o prédio indicado no cadastro de Helena. Era um edifício de poucos andares, com a pintura descascada e degraus íngremes na entrada. A chuva deixava o lugar ainda mais triste, pois a água escorria pelas paredes manchadas. Ricardo estacionou o carro um pouco adiante, fazendo questão de trancar bem as portas. Deu uma última olhada pelo retrovisor, ajeitou o paletó e saiu. No saguão, um pequeno corredor mal iluminado dava acesso a escadarias estreitas. Podia-se sentir o cheiro de mofo e ouvir um bebê chorando em algum andar acima. Ricardo subiu degrau por degrau, desconfortável com o aperto do local e com o barulho de pingos de água em baldes. Cada passo que dava, sentia-se mais deslocado. As paredes cheias de manchas e rachaduras deixavam claro que aquela era uma zona pobre, carente de manutenção básica. No caminho, cruzou com uma senhora idosa que descia lentamente, escorada em um corrimão torto. Ela o olhou de relance, surpresa por ver um homem de paletó por ali. Ricardo apenas acenou com a cabeça e continuou subindo, o coração um pouco acelerado, talvez pela subida ou pela ansiedade de confrontar Helena. Queria deixá-la ciente de que não toleraria práticas que julgava ilegais. Deve ser aqui, murmurou, ao avistar a numeração do apartamento no final do corredor. Assim que chegou à porta, ouviu vozes infantis e o som característico de um cachorro latindo baixo. Sentiu uma ligeira hesitação, pois não esperava que Helena pudesse ter filhos, na verdade, até aquele momento, supusera que ela fosse apenas sozinha, alimentando um cão abandonado. Respirou fundo, pronto para bater na porta e exigir explicações, ainda acreditando que toda aquela comida estivesse sendo destinada a um único animal de estimação. É agora, pensou, franzindo o senho. Ao erguer a mão para dar 2 batidas na madeira gasta da porta, ouviu passos acelerados do outro lado, seguidos de uma voz infantil dizendo algo que não conseguiu distinguir. Um arrepio percorreu seu corpo, e ele endireitou os ombros, preparando-se para o diálogo que, em sua cabeça, seria duro e definitivo. Porém, ao chegar ao prédio humilde, subindo escadas estreitas e gastas, ele não imaginava o quanto aquela visita mudaria sua visão sobre a moça. Quando Helena abriu a porta, Bingo começou a latir sem parar, e Ricardo tentou manter a pose de chefe ofendido.
Ele estava decidido a repreendê-la, mas bastou que desse alguns passos para dentro do apartamento e percebesse o estado precário do lugar para sua indignação dar lugar à surpresa. Havia uma goteira insistente perto da entrada, um piso gasto que revelava o cimento em vários pontos e uma pintura descascada nas paredes. O cheiro de mofo, misturado ao aroma de comida requintada, dava ao ambiente um ar triste, que contrastava com o sorriso tímido de Helena diante do visitante inesperado. Na cozinha minúscula, André e Danilo comiam felizes exatamente a comida que, em tese, deveria ter sido jogada fora. Para eles, aquilo era um autêntico banquete, o tipo de refeição mais saborosa que haviam experimentado em muito tempo. Observando os meninos saborearem cada garfada, Ricardo sentiu um nó apertar-lhe a garganta. Percebeu, de imediato, que nada do que Helena fazia era para proveito próprio ou luxúria. Ela só estava tentando alimentar os filhos, oferecendo-lhes algo além do arroz simples ou do mingau ralo a que estavam acostumados. Em silêncio, ficou alguns instantes contemplando os rostos de André e Danilo, que nem notavam sua presença, concentrados no prato. Sentiu o olhar de Bingo, ainda desconfiado, mas de rabo abanando com cautela. Viu, também, o cansaço nos olhos de Helena, que mal conseguia disfarçar a preocupação ao encarar o patrão dentro de sua casa. Seu Ricardo, por favor, começou a dizer Helena, num tom quase inaudível. Não precisa explicar mais nada, interrompeu Ricardo, erguendo a mão. Ele sabia o que havia visto, e isso já era explicação suficiente. Sem saber como reagir, o novo proprietário pediu desculpas. Gaguejou algumas palavras que mal faziam sentido, pois estava desconcertado pela cena diante de si. Depois, saiu apressado do apartamento, evitando pisar em uma poça no corredor. Prometeu que falaria com Helena no dia seguinte, mas ela ficou sem saber se aquilo significava uma demissão ou algum tipo de repreensão severa. Logo que fechou a porta, Helena debruçou-se contra ela e soltou um suspiro tremido, enquanto André e Danilo a observavam, preocupados. Bingo, sentindo a tensão no ar, parou de latir e se aproximou para lamber as mãos da dona, como se a consolasse. Aquela noite foi longa para Helena, mal conseguiu dormir, pois temia o que poderia acontecer em seu emprego na manhã seguinte. Imaginava-se sendo acusada formalmente de furto e levada aos tribunais ou, na melhor das hipóteses, demitida sem direito a nada. Contudo, a necessidade de sustentar os filhos falava mais alto. Precisava encarar as consequências de seus atos e, se fosse preciso, imploraria por uma nova chance. O medo de perder a única fonte de renda estável que tinha fazia estremecer. Para se acalmar, olhava os gêmeos dormindo lado a lado no pequeno colchão compartilhado e lembrava das feições surpresas que haviam feito ao ver a comida decente. Decidiu que, se fosse despedida, iria até o fim para explicar que jamais vendera aquelas sobras, tampouco lucrara com elas, tudo era para a família. No amanhecer seguinte, Ricardo acordou tomado por sensações conflitantes. Fora dormir tarde, atordoado com a imagem dos dois meninos e da expressão humilde de Helena. Caminhou pela sala de seu apartamento espaçoso, olhando para os móveis caros e o tapete macio, sentindo uma estranha culpa. Pensou na quantidade de dinheiro que gastava com jantares luxuosos e no quanto aquele valor significaria para Helena. Havia muitos anos que não experimentava uma compaixão tão intensa por alguém que mal conhecia. Constatou, porém, que não era apenas pena, sentia respeito pela luta daquela mulher, que se sacrificava diariamente para manter os filhos alimentados e protegidos. Ao chegar ao restaurante, chamou Helena ao escritório. Foi direto ao ponto, pedindo que a recepcionista ligasse para a cozinha e solicitasse a presença dela. Quando Helena apareceu, estava tremendo de apreensão, pois esperava ser demitida a qualquer momento. Ricardo, sentado diante de uma mesa grande e organizada, olhou-a com firmeza, mas seu semblante parecia menos duro do que de costume. Helena, começou ele, mas hesitou por um segundo. Precisou respirar fundo para encontrar as palavras certas. Eu queria dizer que, entendi a situação. Quero que saiba que não vou permitir que você tenha que recolher restos de comida para levar aos seus filhos. Helena ficou sem ação. Arregalou os olhos e sentiu um misto de alívio e confusão. Não era a repreensão que esperava ouvir. Não vai me mandar embora, senhor? Balbuciou, quase sem voz. Não, confirmou Ricardo, meneando a cabeça. Eu achei que você estivesse fazendo algo errado, mas agora sei que não é nada disso. A culpa foi minha por julgar sem conhecer.
Ele contou que julgara mal a funcionária ao pensar que ela estava roubando ingredientes para uso pessoal ou até mesmo para vender. Mas, depois de ver com os próprios olhos a situação dos gêmeos, compreendeu a realidade de Helena. Explicou que, dali em diante, ela teria uma espécie de complemento salarial, nada exorbitante, mas o suficiente para que não precisasse depender do que sobrava nos pratos descartados. Mais do que isso, Ricardo queria garantir que André e Danilo pudessem se alimentar melhor. Para isso, organizaria no restaurante refeições específicas, embaladas e prontas para levar, sem causar constrangimento a ninguém. Eu não sei como agradecer, murmurou Helena, sentindo o rosto ficar quente. Tinha vontade de chorar e sorrir ao mesmo tempo. Nem precisa agradecer, Helena, disse ele, com sinceridade nos olhos. Só faça seu trabalho do jeito que vem fazendo e cuide bem dos meninos. Eu sei o quanto deve ser difícil para você. Naquela hora, Helena percebeu que ali surgia uma inesperada oportunidade de melhorar suas condições de vida. Aceitar a ajuda de Ricardo trazia uma pontada de constrangimento, afinal sempre lutara para se virar sozinha. No entanto, era impossível recusar algo que garantiria alimento digno para seus filhos. Emocionada, ela disse que faria tudo ao seu alcance para honrar a confiança que ele estava depositando nela. Ao mesmo tempo, os problemas no restaurante não se limitavam a Helena. Para a surpresa de todos, descobriu-se que o chefe Augusto estava envolvido em furtar itens caros da cozinha. Após a instalação de mais câmeras, Ricardo ficou horas analisando as gravações para entender onde estavam ocorrendo possíveis perdas de estoque. Numa dessas verificações, notou Augusto escondendo peixes nobres em caixas que eram levadas a um suposto fornecedor. Intrigado, Ricardo confrontou o chefe, que inicialmente negou tudo, mas acabou confessando ao ser confrontado com as imagens. Eu não tive escolha, exclamou Augusto, com o rosto dominado pelo desespero. Estou devendo a agiotas, senhor Ricardo. Se não pago, eles ameaçam minha família. Não tenho de onde tirar esse dinheiro. Ricardo recordou-se de que Augusto era um cozinheiro talentoso, alguém com quem trabalhara em outros projetos no passado. Tinha um histórico de colaborações bem-sucedidas, e, por gratidão a isso, Ricardo não queria simplesmente entregá-lo à polícia. Você entende que isso é muito grave, não entende? Perguntou Ricardo, mantendo a voz firme. Estamos falando de furto, de desviar ingredientes caríssimos. Eu sei, admitiu Augusto, cabisbaixo. Mas a situação saiu do controle. As dívidas cresceram e eu estava desesperado. Embora profundamente contrariado, Ricardo decidiu lhe dar uma segunda chance. Se fosse alguém desconhecido, talvez não tivesse a mesma paciência, mas lembrava-se de quando Augusto o ajudara em momentos cruciais. Prometeu auxiliar na negociação da dívida com os agiotas, desde que ele nunca mais tentasse roubar nada do restaurante. Exigiu honestidade absoluta dali em diante. Augusto, sentindo-se aliviado e ao mesmo tempo envergonhado, aceitou o acordo, prometendo trabalhar com afinco e transparência. Enquanto isso, a proximidade entre Helena e Ricardo crescia de forma gradual. Era inevitável, ele, sensibilizado pela dedicação da funcionária aos filhos, passou a enxergá-la com novos olhos. Helena, por sua vez, sentia a segurança de ter alguém a quem recorrer, algo que não experimentava desde a morte de Marcelo. Aos poucos, as conversas profissionais transformaram-se em conversas pessoais, trocavam mensagens sobre como estavam as crianças, discutiam ideias para melhorar o restaurante, até mesmo, compartilhavam histórias de vida. Helena contou a ele como fora criada em um orfanato, de onde saiu sem família para apoiá-la. Por sua vez, Ricardo admitiu que vinha de um divórcio doloroso, após descobrir a traição de sua ex-esposa com um ex-sócio. Eu pensava que o casamento fosse para sempre, confessou Ricardo, certo dia, enquanto ajudava a limpar o salão do restaurante após o expediente. Mas me enganei. Achei que conhecia a pessoa com quem estava. Sinto muito, respondeu Helena, baixando o olhar, pois também entendia o que era perder alguém. É difícil recomeçar, mas acho que encontrei um motivo para tentar, disse ele, num tom suave, deixando subentendido que ela e os meninos eram esse motivo. Com o passar dos meses, o relacionamento evoluiu de uma relutante amizade para algo mais profundo. Ricardo convidou Helena e os gêmeos para jantarem em sua casa, apresentando-lhes um espaço muito maior, repleto de móveis finos e uma vista privilegiada da cidade.
André e Danilo ficaram impressionados, sem esconder o encantamento ao correr pelo apartamento, exclamando: "Nossa, que vista linda! E tem até um quarto de hóspedes gigante, mãe." Helena notou o cuidado de Ricardo ao receber os meninos, preparando pratos que pareciam ter saído de um cardápio especial, mas sem ostentação exagerada, apenas simplicidade e afeto. Conforme a relação se firmava, Ricardo achou adequado convidar Helena e os meninos para morarem com ele em um apartamento mais espaçoso, onde André e Danilo teriam seus próprios quartos, livros e materiais de estudo. No início, Helena relutou, preocupada com o impacto que essa mudança poderia ter nos filhos, ainda apegados à memória do pai falecido. Conversou com André e Danilo sobre o assunto, receosa de que eles rejeitassem a ideia ou se sentissem obrigados a aceitar. "Mãe, eu gosto muito do Ricardo", disse André, mexendo no cadarço do tênis enquanto falava. "Ele é legal com a gente, ajuda a gente na lição de casa." "É, mãe, e o Bingo também gosta dele", acrescentou Danilo, lembrando-se das vezes em que Ricardo levou o cachorro para passear no parque. Diante das respostas positivas, Helena sentiu o coração mais leve. Afinal, seu maior medo era que os filhos achassem que ela estava tentando substituir Marcelo. Sabia que nenhum homem ocuparia o lugar dele, mas começou a admitir que poderia construir uma nova família, com base no respeito e no carinho. Percebendo que Ricardo cuidava dos gêmeos com dedicação genuína, ajudando-os até mesmo a superar o bullying na escola, ela decidiu aceitar a proposta. Pouco tempo depois, mudaram-se, levando o Bingo junto e cada objeto simples que possuíam. Acolhida por essa nova família, Helena recuperou a autoestima e enxergou que havia outras possibilidades de futuro. Com o complemento salarial oferecido por Ricardo, juntou algum dinheiro para imprevistos e melhorou a qualidade de vida dentro de casa. Pôde investir em cadernos e livros, de modo que André e Danilo não mais sentissem vergonha de comparecer às aulas sem o material adequado. O bullying na sala de aula, que tantas vezes os deixará acuados, foi diminuindo. Tanto a atitude confiante dos meninos quanto o fato de estarem mais bem vestidos e nutridos contribuiu para que os colegas os enxergassem de forma diferente. Enquanto isso, no A Coroa Real, Ricardo implementou novas práticas para evitar o desperdício. Inspirado pela experiência com Helena, ele elaborou um programa que destinava as sobras de comida em bom estado a instituições de caridade locais. No mural, expôs fotos e relatórios mostrando a quantidade de refeições doadas e o impacto positivo em comunidades carentes. Alguns fregueses abraçaram a ideia e decidiram colaborar financeiramente, contribuindo com verba ou até mesmo promovendo pequenos eventos beneficentes no salão do restaurante. A repercussão foi tão positiva que o A Coroa Real ganhou destaque em um jornal local, exaltando a iniciativa. Com Augusto se reabilitando, agora trabalhando sem desvios, a equipe do restaurante se fortaleceu e passou a exalar um espírito de união que antes não existia. Em reuniões semanais, Ricardo enfatizava a importância de honestidade e solidariedade entre todos os colaboradores. Muitos funcionários que antes tinham receio de se aproximar do patrão viram nele um lado humano. Criou-se um ambiente de trabalho mais saudável, em que todos se sentiam valorizados. Helena, mais confiante, chegou a sugerir receitas simples que se encaixavam no cardápio, agradando tanto aos clientes quanto aos críticos gastronômicos que visitavam o local. Por fim, Helena aceitou que a vida nem sempre segue o roteiro que imaginamos. O amor por Marcelo jamais deixaria de existir, e ela ensinava aos gêmeos a importância de honrar a memória do pai, partilhando fotos antigas e lembranças dos momentos felizes. Porém, compreendeu que Ricardo representava uma nova chance de ser feliz, uma oportunidade de reconstruir a família sem anular o passado. Ele, por sua vez, decidiu mergulhar de cabeça naquela relação, aproximando-se não apenas de Helena, mas principalmente dos meninos. Gostava de conversar com eles, interessava-se pelos desenhos infantis e lia histórias à noite, algo que os gêmeos adoravam. Também os incentivava a explorar hobbies e novos esportes, demonstrando uma dedicação paterna que conquistou a confiança das crianças. Nas horas livres, a pequena família saía para passear em praças ou parques, levando o Bingo para correr e brincar. Voltavam cheios de histórias para contar, e Helena sentia o peito aquecer ao ver os filhos sorrindo, sem medo do futuro. De vez em quando, ela se pegava admirando Ricardo, reconhecendo nele a força de alguém que fora ferido e, ainda assim, não perderá a capacidade de compaixão. Aquela família, antes mergulhada em incertezas, encontrava agora um caminho de recomeço. O passado não seria esquecido, mas abrir-se para um futuro promissor tornará-se possível graças à compaixão, ao respeito e à solidariedade de todos.
A caminhada de Helena e de seus filhos mostrou que pequenos gestos podem ter grandes impactos na vida de quem luta diariamente contra a adversidade. Uma história de perdas, superação, companheirismo e amor, em que cada um, a seu modo, contribuiu para uma transformação genuína. Se a vida ensina que nenhuma dor é permanente, também lembra que toda bondade pode gerar esperança para quem mais precisa. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.